vem, mas eu entendo que nesse momento, talvez o mais interessante seria que nós descartássemos essa previsão, talvez, desse prazo, porque vai criar, eu acho até que é ofensa ao princípio da igualdade, da isonomia, porque aquele município que naquele momento tinha um caso, o Santo Antônio de Jesus até 20 dias atrás só tinha um caso, hoje tem 102. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, acho que será um ano que vem, né? Será um ano que vem que nós avaliaremos as contas desse ano. Nós iremos, talvez por uma questão de prudência, eu me posiciono individualmente assim, eu não falo nem pelo órgão, porque a gente ainda não tem resposta para tudo. Estamos ainda organizando a casa, porque tudo é novo, mas não há a menor dúvida de que a suspensão dos prazos da dívida consolidada da despesa com o pessoal e da limitação de PEN, que estão lá no 65, requerem um estado de calamidade. Então, muitos municípios que estão ainda com emergência, saibam que não vão poder suspender os prazos, esses prazos da despesa com o pessoal e da dívida consolidada líquida, de retorno aos limites, tá? Se ele não tiver decretado o estado de calamidade reconhecido pela Assembleia. Esse é o primeiro aspecto. As pessoas me perguntam, Alessandro, mas emergência e calamidade é a mesma coisa? Não é a mesma coisa nunca. Existe um decreto do Sistema Nacional de Defesa Civil, do SINDEC, e também da Lei Federal 12.608 de 2012, do Ministério da Integração, que define claramente o que é calamidade e o que é emergência. A grosso modo, calamidade, comprometimento total. Lagedinho, se lembra da tromba d'água? Lagedinho, pandemia agora. Emergência é o comprometimento parcial, a seca, que pode ser calamidade se a seca elevar um patamar onde viola a integridade física das pessoas, a continuidade do serviço público, mas, em tese, a seca é emergência porque ela compromete parcialmente. A pandemia não, ela compromete totalmente. Você vê que o arcabouço legislativo provisório veio assegurar alterações na LRF para assegurar da celeridade da tomada de decisões pelo gestor e, inclusive, alterou o sistema de licitação todo, tá? E que eu vou tentar resumir o máximo aqui. Então, essa movimentação legislativa no sistema fiscal, primeiro confere ao 65 a suspensão dos prazos de pessoal de dívida consolidada líquida e limitação de PEN, e foi ratificada depois na DI 6357 do Distrito Federal, do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Alexandre Moraes disse o seguinte, olha, nós precisamos suspender outros dispositivos, 14, 16, 17, 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são travas para momentos em período de normalidade. E nós estamos no período de anormalidade. Portanto, essas medidas que são necessárias para a renúncia de receita, encaminhamento à Câmara dos Vereadores, para autorização, toda vez que você criar, expandir ou aperfeiçoar uma ação que que acarrete aumento de despesa, o artigo 16 ele traz lá, de que você precisa do estudo de impacto orçamentário para o exercício, para os dois próximos, declaração do ordenador de despesa e compatibilidade com o PPA e DO. Tudo isso foi suspenso, entendeu? Assunção de despesa obrigatória derivada de lei, tá? A previsão de indicação de fonte de custeio, quando há a criação, o benefício de seguridade social, que está lá no artigo 24, nos artigos 14, 16, 17 e 24, eles perderam a sua eficácia, como é que eu posso dizer isso? Não estão produzindo os efeitos até que, e o ministro relata, até o momento da pandemia, até o momento do término da pandemia. Qual é a ideia do Supremo Tribunal Federal? Possibilitar, nessa movimentação legislativa de flexibilização, possibilitar que, eventualmente, o governo federal pudesse encaminhar recursos para os estados e municípios. Se ele mantivesse essas travas, o governo federal não poderia fazer 1/20 daquilo que ele tem feito, encaminhado recurso. Então, essa foi a primeira assertiva, tá? A intervenção do Supremo Tribunal Federal. E aí eu ingresso, como a gente está falando de sistema fiscal, a Lei Complementar 173. A Lei Complementar 173, ela tem uma série de gargalos, tá, Lucas? Então, a gente precisa ter muito cuidado na interpretação. De qualquer forma, uma coisa é certa. Esqueçam alteração, reajuste, reestruturação de carreira do setor público, tá? Ou edição de ato para nomeação de aprovados em concurso público, quando resultar em aumento nos 180 dias anteriores e que resulte em aumento que vá ultrapassar a gestão, tá? Que possa estourar na gestão. A lei complementar, ela teve ainda a proibição, e eu acho que nós, servidores públicos, fomos, como é que eu posso dizer, pagamos o preço pelo discurso do Guedes, quando ele diz que o servidor público está em casa trabalhando, está de boa, sem fazer nada e está recebendo. Isso não é verdade, eu tenho trabalhado 16 horas por dia. Bom, mas... É verdade, é para jogar para a galera, né? Então,
Nesse sistema, independente de questões partidárias, porque eu sou apartidário, mas nesse sistema de como é que eu posso dizer, anomalia emocional e de gestão, a gente tem esses problemas. Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal teve que, nessa briga entre o presidente e os estados e governos, dizer que eles têm autonomia, respeitando o Pacto Federativo, autonomia para decidir daquilo que é essencial ou não, porque se fosse pelo presidente, né, salões de beleza, salões de estética e academia já estavam abertos, e vida que segue, futebol, oi. Você falou uma coisa importante, que é a questão do limite do pessoal, da suspensão dos enquadramentos. Mas o limite não foi alterado, né? De forma nenhuma, 54. O ideal que a gente pensou que o Congresso fosse fazer um limite paralelo para o enfrentamento do Covid, para poder dar uma amenizada, porque você vai ter possivelmente redução em algumas áreas, né, de limite pessoal, pode haver essa redução, até porque você vai ter uma crise, você tem uma crise econômica muito grande, então você vai ter que reduzir investimento, mas tem muitos funcionários que você não vai ter como reduzir. Uma das maiores categorias são os professores e a saúde. Né? Professores, eles têm ganhos históricos consolidados. E a própria LC, que a gente vai chegar nisso, você antecipou um pouco, não sei se você vai falar sobre o reajuste que você falou, esqueça, mas ele faz a ressalva do período. Sim. A gente vai falar. Isso. Eu só queria marcar essa questão do índice para poder já avançar, mas... Que se mantém alterado, que se mantém da mesma forma que está na lei, os 54%. Que o gestor vai ter a suspensão desse prazo. Se ele estava em período de recondução, a partir do momento que reconhece a calamidade pública, eu acho que até para a gente não inventar várias variáveis, quem primeiro, qual é a data, estender lá para 2020, logo até 31 de dezembro, seguindo o decreto legislativo do Congresso Nacional, número 6. Então, eu acho que os percentuais, eu tenho certeza absoluta que os percentuais eles foram mantidos e foi uma opção do legislador apenas manter o texto como lá estava e fazer flexibilizações de outra ordem, que nós vamos ver aqui. Né? Essa concessão, aumento, reajuste ou adequação, elas estão proibidas até 31 de dezembro de 2021. A ideia é que o serviço público pague o preço desse momento. Eu acho que tem que colaborar, mas nós acabamos pagando o preço, salvo em casos em que haja uma determinação legal, anterior à calamidade pública, uma sentença judicial transitada em julgado que não poderia ser diferente por respeito às decisões do Poder Judiciário. Muitas pessoas estão me perguntando, Alessandro, você acha que a recomposição da perda inflacionária está nessa vedação? Eu tenho absoluta certeza que não. Então, os municípios que querem dar a recomposição da perda inflacionária não estão alcançados e não poderiam estar por dois motivos. Um que eu vou falar à frente, que a própria lei traz isso quando não permite que se dê reajuste acima do índice inflacionário, e aí, se você diz que não pode acima do índice, no índice pode. Sem falar que a recomposição de perda inflacionária, e esse para mim é o maior motivo, é constitucional. Tanto assim que a lei, claro, e tanto assim que a lei de responsabilidade fiscal, lá no seu texto originário, artigos 22 e seguintes, ela vai dizer o seguinte, olha, nesses momentos que estoura o limite da despesa com o pessoal, você não pode conceder aumento, ajuste e tal, mas a recomposição, exceto a recomposição da perda inflacionária. Por quê? Porque isso é um direito constitucional assegurado, e a Lei Complementar 173, não poderia revogar o texto constitucional, tá? Então, tanto sim que agora, discutindo agora a questão da Seguridade Social, da dispensa da certidão, teve que ter uma emenda complementar, uma emenda constitucional agora, desculpe, uma emenda constitucional 106 agora para minorar isso, a gente vai falar na frente. Mas a recomposição da perda inflacionária... Você vai tratar dos pisos também, Alessandro, mais na frente? Como é? Você vai tratar dos pisos também mais à frente? Dos pisos? Não, eu vou fazer uma... Não, depois a gente pode tratar isso. Você pode perguntar para mim, para a gente trazer. Então, assim, estou fazendo uma apresentação assim geral. Então, toda vez que você cria cargo, emprego, função pública, acarretou aumento de despesa? Não pode, até 31 de dezembro de 2021. Alterar a estrutura de carreira que gere aumento de despesa? Não pode também. Admitir pessoal também não pode, salvo nos casos de contratação por excepcional interesse público, que é esse momento que nós estamos passando aí, que está lá na Constituição Federal também, do artigo 37, inciso 9º. Tá? Realizar concurso público está proibido também a partir de agora, né? A partir da Lei Complementar 173, salvo nos casos de vacância. Só nos casos de vacância, tá? E nos casos de vacância relativa a reposições de chefia e direção, tá? Ou de cargos efetivos ou vitalícios.
Beleza. Da mesma forma, os entes estarão proibidos até 31 de dezembro de criar ou majorar auxílio, bônus, vantagens, abonos, salvo, mais uma vez, sentença judicial ou determinação legal anterior à calamidade. Essa última parte eu quero dizer bem claro. Tudo aquilo que foi conquistado e que está lá anterior ao dia 20 de março de 2020, né, quando foi decretado o estado de calamidade pública, devem e podem ser concedidos pelos gestores. Vamos supor, eu tenho uma database de uma categoria no mês de fevereiro. Não foi dado por questões orçamentárias, chegou agora, o gestor disse, eu tenho um recurso, eu vou fazer a coisa acontecer. Eu estou proibido? Não, porque o direito foi adquirido anteriormente, entendeu? Então, o aumento ou qualquer vantagem pode ser sim pago, desde que tenha sido anterior ao decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020. A partir daí, aí nós temos vedações das mais, aqui que eu relatei. Então, eu queria deixar muito claro que aquilo que foi conquistado anteriormente e que eventualmente só produza efeitos a posteriori, eles são assegurados. Por exemplo, se eu tenho um pedido de abono permanência, eu não vou poder utilizar? Claro que sim. Se ele já... Em que pese agora o governo do Estado suspendeu o abono permanência até 31 de dezembro do ano que vem. E quando ele voltar, para não revogar o abono permanência, por uma pressão dos deputados, né, vai ter que ser... A possibilidade de concessão do abono permanência estará restrita a 10% dos órgãos. Então, olha que como... e aí, vamos ver o Poder Judiciário, né? Como vai tratar disso. Né? Vamos ver como é que o Poder Judiciário vai se manifestar. Então, essas vedações, elas são atenuadas com a transitada e julgada, com decisões transitadas e julgadas, respeito à decisão judicial, ou anterior ao decreto de calamidade. Mas, pasmem, Lucas, a 173 foi mais perversa ainda. Ela foi dizer o seguinte, olha, contar esse período do decreto legislativo, melhor dizendo, da publicação da 173 até 31 de dezembro de 2021, para efeitos de triênio, anuênio, licença-prêmio, que decorram aumento de despesa com pessoal, e isso, não há a menor dúvida que decorre, porque você agrega um valor, tudo isso está suspenso. Esse período todo está suspenso para efeito de triênio, anuênio, quinquênio, licença-prêmio. A única ressalva, e também não poderia ser diferente, é a aposentadoria. Esse tempo só vai contar, nós vamos ter agora uma paralisação cronológica do serviço público. Estamos trabalhando, mas nada disso vai adiantar para efeito de benefício, só para aposentadoria. Quer dizer, eu acho isso uma das perversidades mais significativas, mais absurdas, entendeu? Com certeza. Mas ele vai... eu acho um absurdo. Agora, um foco equivocado, né, Alessandro? O custo do servidor não está no executivo. O executivo tem maior carga, porque presta o serviço, ele tem o maior número de servidores e o menor índice. Se você juntar o executivo todo do Brasil e comparar, quem fez isso foi o Banco Mundial, tá? E comparar com o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Congresso, é ridículo. A comparação é muito triste. E a gente precisa que o professor ganhe mais na faculdade, o professor ganhe mais no ensino, o médico que está na UBS ganhe mais. E não desmerecendo um promotor de justiça, um juiz, tem que ganhar bem. Mas todo mundo tem que ganhar bem. Né? Claro, claro. E aí o colega, frente a essa linha que está trazendo, Tamires pergunta aqui, os requerimentos de progressão funcional protocolados antes da lei 173, que ainda não foram concedidos, como ficam? Devem ser concedidos, porque direito adquirido é anterior ao decreto de calamidade. Porque isso é nada mais, nada menos o atraso e a mora da administração pública, nada mais, nada menos que pode ser caracterizado como enriquecimento lícito da administração. Ele já reuniu as condições, mas por uma questão de tramitação processual, ele deu entrada antes. Então, ele faz jus a esse direito, mesmo que ele venha acarretar, e vai acarretar em determinadas situações, algum tipo de aumento de despesa, mas a lei salvaguarda em período anterior à decretação do estado de calamidade pública. E não poderia ser diferente em função da questão do direito adquirido, que tem índole também constitucional. Uma coisa que eu não sei se eu respondi, aí ele pode refazer a pergunta depois para você, Lucas. Você vai me interrompendo. Lucas, vamos fazer um bate-papo. Eu vou trazendo, falando, e você vai parando. Vamos lá. Aí veio a nota técnica do STN, né? A 21231, que eu achei que foi muito interessante, porque ela veio disciplinar algo que já tínhamos até conversado na semana passada, Lucas, sobre isso. O primeiro aspecto é a questão, eu vou começar me permita que eu vou até visualizar aqui a nota técnica,
A primeira coisa, do ponto de vista orçamentário, onde ele veio dizer que a lei, né, ao dispensar a indicação de recursos, o objetivo foi facilitar a abertura de crédito. Agora, a mera indicação, possibilidade de indicação do recurso não inviabiliza a abertura de crédito extraordinário ou exige a utilização de outra modalidade especial ou suplementar. A gente vai discutir isso com mais calma, tá? De modo que o STN recomendou que fosse criado um programa ou uma ação orçamentária específica para as despesas relacionadas ao Covid, tá? E aí a gente tem essa percepção de que esta orientação, que é uma orientação muito voltada para a melhor gestão do recurso e para a futura prestação de contas, o tribunal vai sair com uma nota daqui a pouco, ou amanhã de manhã, já vai estar publicado no seu site. O grande objetivo do STN foi dizer o seguinte: olha, se a gente entender que as despesas relacionadas com o Covid, elas têm vínculo direto e indireto, tá? Ou que são apenas descartando aquela parte dos recursos livres que a gente vai falar, o inciso 1º do artigo 5º da Lei Complementar 173 está aí, ou seja, no caso é um recurso fundo a fundo, então precisa ter de bom ouvir a criação de um programa ou uma ação orçamentária. Esse é o primeiro aspecto. De certo que o STN acabou se pronunciando nessa nota técnica muito na direção do que a gente tinha conversado, Lucas. Nós temos dois planos. O primeiro plano, do artigo 15, que traz lá um repasse de 3 bilhões de reais aos municípios brasileiros, tá? Esse recurso é vinculado, fundo a fundo, e vai obedecer à vinculação outrora mencionada lá do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como o artigo 50, a transparência e a fonte de... Nesse caso, o mecanismo da fonte de recurso, ela é obrigatória, tá? Fundo a fundo. A gente vai ter um problema, Lucas, nós estamos muito discutindo isso lá no tribunal, porque esse recurso, via de regra, diferente do outro recurso, que é do inciso 2º, que é livre, você pode utilizar no que for, em tese não seria competência do Tribunal de Contas dos Municípios, seria de competência federal. Então, atentem a isso, e as regras do TCU e da CGU a jurisprudência é terrível. Então, isso é importante dizer, porque eu vou lutar lá no tribunal para a gente não pegar nesse recurso e fiscalizar. A gente já tem os outros 20 bilhões que vão entrar. Esses 3 bilhões é do governo federal. Para a gente não cometer o mesmo engano que a gente cometeu no Fundef precatórios. Onde o Fundef precatório... Desculpa interromper, você não entraria naquela tese de sendo transferência, entrando na conta do município, e não havendo complementação, como é o caso do Fundeb, não entraria na competência do TCM e sairia do TCU, porque o TCU já falou que já vai fiscalizar. Isso. É porque a gente tem um problema de competência aí no Brasil muito grande em função de vários órgãos de controle, né? TCE, TCM, TCU. Então, na verdade, a gente precisa entender o seguinte: em que pese, o STN, inclusive, orientou de que fosse lançado em outras transferências da União, lá na 899, né? 8.99. Então, nesse caso específico, eu entendo de que a gente terá um choque de competência. No caso do Fundef precatórios, eu acho que o tribunal não deveria ter saído com uma resolução, apesar do reclame do Ministério Público Federal na época, a pressão que foi muito grande em cima da gente. Por quê? Porque aquele recurso era de complementação da União. Né? Os recursos do Fundef precatórios, eles nascem de um valor de ajuste hora-aluno que fazia parte da complementação do Fundeb. Tanto sei que se discutiu depois, de que como o município na época atendeu o Fundeb, ele tinha tirado o recurso próprio para tal, então, portanto, o recurso do Fundef precatório é livre. E isso não foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que vinculou as ações relativas à educação. Então, a gente precisa entender como é que vai ser essa movimentação de fiscalização. Eu entendo, numa leitura muito assim ainda preliminar, de que esses recursos fundo a fundo, de vinculação específica, eles têm competência. Agora, existe uma corrente, inclusive do professor Jacobi Fernandes, que ele entende o seguinte: ele diz, olha, todo recurso que ingressa da União, que entra nos cofres municipais, é de competência do Tribunal de Contas correlato. Eu não concordo. Eu não concordo ancorado em uma decisão que, para mim, é um lead case lá do ministro Lewandowski, tá, lá de 2012, foi no caso até de São Francisco do Conde na época, 2010, 2009, alguma coisa assim, onde o prefeito disse, olha, peraí, essa fiscalização aqui não pode ser feita pela CGU e pelo TCU, porque esse recurso é um recurso que foi repassado para mim. E aí o CGU e a TCU e o Supremo Tribunal Federal decidem, olha, é a origem do recurso que define, em tese, a fiscalização. Naquele caso, né, os recursos eram recursos do orçamento da União. Se eles eram do orçamento da União, vieram dos cofres públicos federais. A competência não seria
dos tribunais de contas estaduais e tribunais de contas dos municípios, mas sim do TCU e sim da CGU. E aí o Supremo, a partir desse momento, disciplinou que é a origem do recurso que vai definir. Então, eu acho que, como essa é a origem do recurso, ela vem dos cofres da União, em que pese ele vai ingressar, de certa forma, a gente vai falar da questão da RCL, mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque eu acho que esse recurso deveria ser fiscalizado pelo MPF. Eu acho que a gente vai sofrer uma pressão muito grande em acabar fiscalizando, mas tecnicamente falando... Todo mundo vai fiscalizar tudo. Mas eu acho que esse negócio de fiscalizar tudo é uma merda. Está trazendo, Alessandro, eu tive, Só por exemplo, lá... Só causa insegurança. Um abraço para você, pessoal, que é a doutora Maria Isabel, mãe de Érica, mandou um abraço para você, que trabalha lá com ela. A gente teve recomendação da Defensoria Pública, né? Então, a gente está sendo fiscalizado de todos os órgãos ligados. É interessante, e aí eu aduzo a tecnia, Lucas, na medida que, se for verificado uma irregularidade, um dano erário, e a gente agora vai começar a fazer TCE, tomada de conta especial, o tribunal está se especializando para isso. Então, o que vai acontecer? Esse dano erário, o gestor vai recompor ao status quo ante, né, aos recursos, aos cofres, pelo TCM, pelo TCU, que vai verificar a mesma ilegalidade, vai mandar repor também. Então, eu acho que essa questão desses recursos precisam ser melhor tratados para a gente definir competência. O que é que fez o TCU na época? Que ele viu que ele não tinha condição de fiscalizar o Fundef precatórios, são 5.500 tantos municípios, ele disse, inaugura-se a competência concorrente. Não tem isso em lugar nenhum, não está na Constituição, não está nada, e aí o TCM teve que entrar nessa por pressão do MPE e do MPF. Então, eu acho que pode ser que a gente fiscalize, mas eu acho de uma tecnia, de modo que a nota técnica veio a disciplinar aquilo que a gente já tinha até conversado, né? Ou seja, 3 bilhões ligados à assistência social e à saúde para os municípios, outros 20 recurso livre. E foi mais além o STN, né? O STN veio disciplinar que, no caso do recurso vinculado, né, do artigo 5º, devem ser identificados por fonte de recurso específica, tá? Tendo em vista essa destinação de saúde e assistência social, e nos demais, ele é livre, portanto, não há necessidade de criação de fonte de recurso para a classificação. Eu disse hoje à área técnica que, se eu fosse tribunal, para facilitar o trabalho de vocês e para facilitar o nosso trabalho, eu ia, né, obrigar, porque o STN disse, olha, vê o que o Tribunal de Contas vai falar. Dos recursos livres, eu acho que ele também deveria criar uma destinação, uma fonte de recurso específica para a gente facilitar com mais... facilitar a nossa fiscalização e o acompanhamento dos próprios jurisdicionados, entendeu, Lucas? Mas, de qualquer forma, esse é o cenário que o STN sugeriu. A dúvida que a gente fica na prática, na verdade, assim, que muita gente está perguntando, e inclusive tem pergunta aqui já, é sobre essa questão bancária, né? Sim, além da questão de crédito extraordinário, tem que abrir, enfim, pelo menos a regra que eu vejo é um dinheiro novo, né? Que não estava previsto. Isso. Pois é. Tem a questão bancária. A gente está indicando inicialmente, como não sai ainda uma orientação, ou segura um pouco, né? Se você tiver apertado, coloque pelo menos em uma conta nova ou uma conta 00, né? A assistência social já tem a conta 00, que é a conta livre. Só que ela é misturar com os outros recursos. Como a saúde também. A saúde não teria uma 00, tem muito município que não tem, que só tem 14 ou 2. Né? Certo, sou péssimo decora. Bem, sim, eu também estou seguindo aqui a linha dos contadores, tá? Claro. Então, geraria esse problema na prática, e a gente está indicando para ter um pouco de cautela, mas tem município que está... Eu já antecipo. Folha, isso eu vou até antecipar em primeira mão. Eu vi primeiro uma minuta, ela vai ser aprovada pelo presidente, mas não há a menor dúvida que, na esteira do que a gente tem feito nas outras orientações técnicas relativas, por exemplo, ano passado que nós fizemos em relação à sessão onerosa, que é aquela dificuldade toda, de que nós vamos indicar, a própria Confederação Nacional dos Municípios também já tinha indicado essa coisa da abertura de uma conta específica, bancária específica, e o Tribunal de Contas já alerta a vocês que vai solicitar a abertura. Então, portanto, essa sua orientação é uma orientação bem interessante, proativa, tá? Segura, abre uma conta, já quem utilizou, joga numa conta específica e depois faz a transferência, mas de modo que a gente facilite a fiscalização. O valor vinculado. Não entendi. O recurso vinculado. Isso. Exatamente. O recurso livre não há a menor dúvida, porque ele é de auxílio financeiro, tal como o FPM. E por força disso, eu aproveito, parece que a gente até combinou, Lucas, de que eu preciso alertar de que esses valores não vão
integrar, porque eles não são receitas tributárias, né? Eles não possuem natureza tributária. Esses recursos não vão ingressar para efeitos de Fundeb, educação e saúde, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas eles vão, olha que foi bom para o gestor, porque imagina ele recebe um recurso desse, ele vai ter que gastar desenfreadamente nessas áreas, que muitas vezes, algumas delas, como a educação, não guarda correlação direta, tá? Direta. Com o caso da Covid, isso iria prejudicar o gestor. Ela foi mais além. Ela disse, tá bom, não vai entrar para educação, saúde, Fundeb, mas vai entrar para feito da RCL, da Receita Corrente Líquida. Então, isso vai ajudar o gestor na despesa com o pessoal. Eu acho que se o gestor for cuidadoso, tiver uma equipe boa de consultoria, de assessoria, ele vai passar 3 anos aí nadando com a lei de responsabilidade fiscal toda debaixo do braço. Porque isso vai cair, ele vai ter a possibilidade da suspensão do prazo. Vamos lá para 2021, novo prefeito, ele vai ainda ter esse lapso temporal aí para poder, né, reconduzir. Essas reconduções vão ser duplicadas por causa do artigo 31 do PIB. Se lembra do PIB? Do PIB. Então, ele vai poder dobrar os prazos, o que significa dizer que os municípios terão uma folga que, para mim, vai bater em 2022, até 2023, para esses municípios que estão trabalhando ali direitinho, entendeu? Então, é uma grande oportunidade de não ter suas contas rejeitadas pela despesa com o pessoal. Então, vai integrar a RCL, quando se integra a RCL, você tem esse impacto pessoal. Mas o mais interessante não foi só isso. Não vai para a educação, não vai para a saúde, Fundeb, mas entra no RCL e não pode ser utilizado para tristeza do Poder Legislativo. Esses valores não são valores que integram a receita, que ela é predefinida constitucionalmente no artigo 29A, para efeito de duodécimo. E aí eu quero fazer um alerta de que é o seguinte, a assessoria jurídica deu um parecer recente num processo da UPB, você sabe disso, Lucas, inclusive a Dan também deu um outro parecer também, no mesmo sentido, de que este ano não há reflexos diretos, há reflexos diretos, mas que não autorizam a redução unilateral dos duodécimos dos vereadores pelo Poder Executivo. Até agora, a jurisprudência caminha, inclusive, nesse sentido. Por que eu digo isso? Porque ano que vem, a Constituição Federal determina que o repasse do duodécimo ele é feito a partir da receita orçamentária do ano anterior, né? Da receita orçamentária do ano anterior. Então, este ano, os vereadores ainda estão em braçadas, tá? Mas, ano que vem, o duodécimo vai cair drasticamente. E, ao cair drasticamente, vai ter que se cortar na carne. Isso vai gerar redução das empresas, contratações de empresas, obras, serviços, material de expediente, folha de pagamento. Então, será um grande problema em função do texto constitucional que traz esse reflexo. Isso não impede que, de forma acertada, e no âmbito dos estados da União tem sido feito muito isso, sentar com os poderes e dizer, olha, vamos reduzir o seu duodécimo aí para facilitar o meu trabalho e tal. Isso de forma consensual não há problema nenhum. De forma unilateral, jamais. Jamais de forma unilateral isso pode acontecer. Então, isso é importante. E esse recurso agora, ele não vai ingressar para efeito do RCL, tá? Em tese, e aí eu faço uma última observação sobre os recursos. Por exemplo, as pessoas estão perguntando muito, eu posso adquirir cesta básica com recurso do SUS? Não, você pode adquirir receita básica, cesta básica pelo recurso do SUAS, tá? Que ele tem lá aquela parte de benefícios eventuais. Benefícios eventuais que aí pode contemplar as cestas básicas conforme a lei 8742 de 1993 da LOAS, tá? E do decreto que o regulamentou de 2007, né? Que é um 6307. Então, esses recursos podem ser utilizados para a cesta básica. Mas o que a gente precisa ter cuidado é que nós teremos agora uma dicotomia entre um recurso ligado à assistência social. E eu ouvi dizer, Lucas, eu vi um prefeito essa semana ligar para mim para tirar uma dúvida. Ele disse, rapaz, no final, assim, ele saltou assim, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Mesmo que o FPM fosse nas condições naturais e que eu tivesse uma dívida ativa tributária alavancada, receita de imposto lá, IPTU e ISS, não teria tanto dinheiro como eu estou tendo agora. Eu não tenho dados empíricos para poder assegurar isso, mas foi o prefeito que falou. A nossa preocupação, Alessandro, não é o agora que está vindo. Nossa preocupação é o que está por vir. Porque, por exemplo, o auxílio financeiro do FPM só está garantido até julho, que é a diferença do FPM. Então, depois de julho não está garantido. Esse mês, na Bahia, a média
de diferença foi menos 39%, e alguma fração. Então, isso em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente não sabe muito bem para onde ir. Como é que a gente vai solucionar isso? Né? E o governo federal, valor Lucas... vinculado. Tem muito valor vinculado. Então, exatamente. Você está com dinheiro vinculado, você não pode gastar tudo. E a LC 173, ele aliviou no dinheiro indireto, né? Que são as suspensões de pagamento das dívidas. E algumas dívidas, principalmente aquela dívida tributária de 2017, de 200 meses do INSS. Então, ela deu uma aliviada nisso. Mas nossa preocupação sempre da OPB é esse contingenciamento para o que está por vir. Por isso, inclusive, Alessandro, e aqui eu posso falar com bastante tranquilidade e clareza contigo, que quando a AJU lançou aquele parecer sobre contratos temporários, indicando a continuidade da proposta econômica, a gente falava, você pode fazer isso, mas se lembre que você vai ter que gastar, principalmente na educação, que tem algumas verbas que são em razão do trabalho, né? Prolabore, né? E você não tem garantia de que esse dinheiro vai ser complementado. Né? A gente a gente tem muito essa preocupação de gastar agora e não visualizar, não planejar no futuro. As aulas de educação é um exemplo clássico disso. A gente está suspenso a aula, mas... Você sabe quantas... Eu vou te dar um dado aqui. Você sabe coitado dos professores, tá? Você sabe quantas consultas nós respondemos de município que queria cortar salário de professor, perguntando se podia? 27 das 100 que nós fizemos. Coitado do professor. A gente tem tido um cuidado de que incorporar a sistemática legislativa atual, que toda tem sido no sentido de manutenção dos empregos e de geração de renda, né? Aquela medida provisória, salvo engano, 938, que disciplinou essa tratativa das empresas que prestam serviço à administração pública para que elas possam se socorrer do teletrabalho, se possam socorrer suspensão de contrato, antecipação de férias individuais e férias coletivas, tudo para não gerar desemprego. Tá? Então, essa movimentação, a gente tem orientado os gestores de que não existe no ordenamento jurídico brasileiro, Lucas, nada que obrigue o gestor a manter o pagamento de quem não está prestando serviço. Não existe nada. Até porque, se você for observar, aquela lei lá de 64, a Lei 4.320 de 64, ela diz o quê? Você só pode pagar aquilo que você liquida, e a liquidação só se consolida e aperfeiçoa na prestação do bem ou do serviço. Mas por uma ideia que a gente tem, no sentido de que, e assim foi assim que a gente se posicionou, quando esse, inclusive, do presidente, de que a gente caminhasse no sentido dessa cautela para que você pudesse, gestor, não tem nada no ordenamento jurídico brasileiro que impeça, mas, olha, por uma questão de desemprego, geração de renda, e mais, o próprio, a reposição das aulas, sendo agora mantido o pagamento, os professores não vão fazer jus a valores relativos a hora extra, coisa que o valha, na antecipação, na reposição das aulas. Porque ele já recebeu lá, por isso, é como se ele estivesse trabalhando. E tem muitos municípios que estão tendo aulas virtuais, tá? Tal como as escolas particulares. Então, a gente tem tido muita prudência para orientar e nós ficamos perplexos com a quantidade de consultas. E eu entendo a preocupação do gestor, já que a folha de pagamento maior nos municípios são dos professores. Em função disso, é importante assinalar, Lucas, e aí eu pego o seu gancho, aí quando você diz assim, olha, o que está por vir que é o problema, eu acho que isso vai requerer planejamento financeiro, análise de fluxo de caixa, contador, procurador, controlador, dialogando com o prefeito para fazer um planejamento financeiro, porque assim vai gastar tudo agora, vai criar problema no futuro, vai faltar dinheiro. Então, o que é que acontece? Essa possibilidade desses recursos livres, uns que vieram lá da 428, né, e agora da 173, que são os recursos livres, né, parte da parcela são recursos livres, precisam ser feitos com muito cuidado, que é como é o dinheiro do FPM, que está ali, que foi repassado, que precisa ter um cuidado para manter as atividades essenciais. Tanto assim, que a Lei Complementar 173, o legislador veio trazer um dispositivo que eu queria ler aqui para você, e eu já tenho um entendimento, você vê que a gente ficou conversando sobre isso. Lá no parágrafo 1º, a gente já viu que você tem que ter o quê? Calamidade pública reconhecida pela Assembleia Legislativa. No artigo 65, lá, ele vai dizer no parágrafo 1º, ele cria
uma falsa impressão de que todos os municípios e estados deveriam recorrer ao Congresso Nacional. Não tem menor sentido isso, tá? Não tem menor sentido isso. Na ocorrência da calamidade pública reconhecida pelo Congresso, nos termos do decreto legislativo, em parte ou da integralidade do território nacional, enquanto perdurar a situação, além do previsto lá, que é o reconhecimento pela Assembleia Legislativa, no caso dos municípios, tá? Serão dispensados os limites para contratação de operação de crédito, concessão de garantia, contratação com entes da federação e o recebimento de transferências voluntárias. Se não houvesse essa alteração, o governo não ia poder repassar o recurso. Então, vamos alterar a LRF, a regra de ouro. E aí, Lucas, que é o problema? É que ele diz o seguinte, reconhecido pelo Congresso Nacional, e aí eu quero dizer taxativamente, Lucas, que não precisa de reconhecimento nenhum. Já tem o decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020. O prefeito me ligou, Alessandro, eu preciso mandar um projeto para o Congresso. Liguei para o senador e digo, prefeito, não tem nada a ver isso aí. Isso eu já tenho um decreto legislativo do governo federal. Porque eu estou preocupado com 42. Qual é o artigo 42? Para ser didático. São despesas compromissadas a pagar sem cobertura e saldo suficiente. O gestor, isso foi elevado a crime, a patamar, está lá no direito penal, deixar restos a pagar sem cobertura de saldo, tá? 359C, 359D, lá do Código Penal, salvo engano. Eu sou péssimo para decorar número. Mas, de qualquer forma, o artigo 42, ele tem a grande missão. Eu sou apaixonado pela lei de responsabilidade fiscal, viu, Lucas? Olha aqui, lei de ficha limpa e lei de responsabilidade fiscal. Me chame para falar, eu falo umas 4 horas aí. Né? Então, o que acontece? A lei de responsabilidade fiscal, ela foi sábia. Ela foi dizer assim, olha, nesse momento eu preciso de pessoas, então vou suspender os prazos para despesa com o pessoal. Mas a lei complementar vai dizer o seguinte, olha, além disso, qualquer sanção ou vedação vai ser afastada em relação aos artigos 35 e 37, e eu vou ficar no 42, tá? Que é deixar os saldos e restos a pagar. Isso gerou uma impressão, falsa impressão ao gestor do cheque em branco. Não, eu vou poder deixar recurso sem cobertura, vou deixar despesa sem cobertura de recurso e problema do outro gestor. Dane-se o outro gestor. Não é assim. Engraçado que na PLC 39, que antecedeu a Lei Complementar 173, você sabia que estava no projeto originário a revogação em tótum do artigo 42? Olha que loucura, meu Deus do céu. Os municípios já estão quebrados. Porque eu acho o seguinte, se você perguntar para mim, por que os municípios e estados estão quebrados? Por quê? Porque houve, ao longo desses 20 anos, flexibilizações de toda a ordem dos órgãos de controle e, sobretudo, né, a desídia do gestor e não atender a regra da gestão fiscal responsável. E por isso está todo mundo pagando, e o gestor de hoje, 20 anos depois, continua pagando. A lei complementar acaba gerando essa falsa impressão de perpetuidade dessa situação. Quando ele vai dizer que dispensa o artigo 42, aí a nossa sorte foi o senador. O senador levantou a mão e disse, não, peraí, mas aí a gente vai quebrar, porque o cara vai deixar recurso e o outro, quando sentar na cadeira, vai estar com folha de pagamento, despesa compromissada, fornecedor, tudo você pagar, isso não pode. E aí ele vai dizer na parte final, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate da calamidade pública. O texto ficou péssimo, porque despesa não tem nada a ver com recurso. E aí o STN corrigiu a distorção, onde ele diz o seguinte, desde que essas obrigações sejam referidas à calamidade pública. Eu acho que foi a grande sacada do STN dizer assim, pô, recurso, o legislador sabe o que é recurso, tem nada a ver com recurso, 42 tem nada a ver com recurso, 42 tem a ver com despesa, com obrigação. O que é que vai fazer? Ano que vem, a gente analisando as contas de 2020, vocês estão em último ano de gestão, né? Pela leitura do texto, nós iremos expurgar do cálculo do artigo 42 essas despesas que eventualmente ficaram sem cobertura, mas tem que ser diretamente ligadas ao combate à calamidade pública. Isso é importante dizer. Então, essa minha observação é fundamental, porque se o gestor for negligente com esses recursos agora, né, por exemplo, optando pagar as despesas que ele tem antes e deixar, e eu sou muito didático nisso, muito claro, muito transparente, e deixar despesas, ele vai inviabilizar, não é o próximo gestor, não. Ele vai inviabilizar futuras gerações. Quem vai pagar esse preço é a sociedade. Porque vai faltar dinheiro, Lucas, para atividades essenciais. Então, esse momento agora, pois sua preocupação é fundamental, a preocupação do OPB, de orientar o gestor a ter controle sobre esses recursos. Até porque o governo federal ele vai quebrar. Ele não tem condição. São 4 parcelas, não é isso? É importantíssimo. Um dos primeiros decretos que a gente fez foi o decreto do Comitê de Gerenciamento do Enfrentamento do Covid. E a gente tem batendo aqui toda semana sobre a necessidade de um relatório apartado dos recursos e das despesas do enfrentamento.
Eu acho que se a gente não for nessa linha, a gente tem dois grandes problemas, na verdade. A gente tem um grupo, assim, do secretário de Finanças, que é muito ativo, e lá estão com dois problemas reais. Um é o plano de contingenciamento, como efetivar isso, porque na UPB a gente incentivou muito a tecnologia, a gente acredita muito na tecnologia. Muitas prefeituras, a maioria da prefeitura nossa é abaixo de 1% do FPM. Então, falta recurso para investir. Nem toda a prefeitura, ou grande parte, me atrevo a falar, não tem esse acompanhamento do histórico de receitas. Para você fazer um efetivo plano de contingenciamento, com probabilidade do que vai vir, etc. Então, você usa uma tecnologia, um sistema, tem várias formas matemáticas, inclusive, na verdade, não é nem matemática, é de probabilidade do que vai acontecer, como é que você vai segurar esse dinheiro. E o outro, que é o acompanhamento do relatório, do que você está colocando aí, que é o dinheiro, o recurso e a despesa. Né? E, frente ao 42, meu receio só é que está permitido, né, na lei, e o gestor vai utilizar da lei, ele vai, não é nem o receio, né? É o que a gente vai orientar, inclusive, claramente. Por favor, PB, nos ajude. A gente vai falar, meu amigo, você vai ter que cobrir o que não está no gasto de enfrentamento. Né? Essa é a orientação. Lucas, eu fiquei perplexo. Eu fiquei perplexo, Lucas, com um prefeito que me ligou e disse assim, essa flexibilização existe? Eu digo, tá na lei, prefeito. Ele fez assim, que bom, eu vou fazer o seguinte, então eu posso privilegiar, olha que loucura, privilegiar, pagar o que eu tenho, que não tenha nada a ver com a Covid e deixar toda essa despesa para o próximo gestor. Então eu posso fazer isso, né? Olha que o questionamento do gestor, eu digo, gestor, o senhor não pode fazer isso. Mas está na lei, eu digo, tá, mas o senhor vai quebrar. Vai quebrar, é espírito público isso. Eu até acabei sendo... É espírito público, o senhor precisa ter espírito público. O senhor acha que o outro gestor, que pode ser inclusive um correligionário do senhor, que o senhor apoie, inviabilizar a gestão dele por causa do nome... O que eu lhe orientar não é para fazer isso que o prefeito está falando, não. Não, eu sei, eu estou falando, claro. Do que jogar prestações de contas, pelo amor de Deus. Claro, eu sei que você é um cara republicano. Não é espírito, não. Eu estou dando esse exemplo porque eu fiquei perplexo com a orientação que o controlador, procurador, não sei, empresa de contabilidade, deu a ele, não, vamos privilegiar o pagamento. Eu digo, isso é quebra de ordem. Eu não sei como é que ele vai conseguir adquirir os produtos e os serviços de enfrentamento, e muitos estão sendo exigidos na hora da entrega, e a gente viu aqui no estado da Bahia, no consórcio Nordeste. Isso. No começo. Exatamente. Não tem muito... Não tem muito... Na prática. Ele não vai conseguir efetivar, não. Mas eu fiquei perplexo com a colocação, porque alguém está orientando o gestor a fazer alguma coisa que ela não é republicana, que vai quebrar o município e vai ofender o interesse público primário, né? Me lembro da Maria Zanella de Pietro, que defende que é o interesse da sociedade, não é o interesse do aparato estatal, que é o interesse secundário. De modo que a gente tem a lei complementar, ela trouxe algumas outras premissas que são fundamentais. Ela fala, beleza, eu estou flexibilizando tudo aí, mas tem que publicar. Tem que ter publicação nos portais. E ela foi mais além, Lucas. E o STN agora, inclusive na orientação técnica, e aí eu rogo para que vocês leiam a orientação técnica do STN, diz o seguinte, o que é preciso publicar? Ela não abriu mão. Eu preciso publicar todas as operações orçamentárias de forma resumida e de fácil entendimento. Tá? Me permitam aqui a leitura. Aplicação de recursos referentes à suspensão dos pagamentos das dívidas, processo de contratação e licitação, e agora eu vou chegar nesse mundo, realizados com dispensa, inexigibilidade, edital de chamamento, credenciamento, tratativas do marco regulatório com o terceiro setor, e a gente está vivendo a qualquer luxo das organizações sociais agora, né? Tudo é organização social, todos esses hospitais estão tudo administrados pelas organizações sociais. Eu acho o modelo da organização social fantástico, tá? Quero aqui defender que, para mim, a lei das organizações sociais é fantástica. O problema é que a gente, como no Brasil, desnaturou o instrumento que é fantástico, as organizações sociais. Aí vem os escândalos lá do Rio e outros problemas. Todos os contratos firmados com detalhamento suficiente para o acompanhamento. E a clara divulgação dos atos de cessão de recursos humanos, cedidos com ônus, sem ônus, recebidos, e das contratações temporárias. Então, meu amigo, tem que publicar tudo, todas essas ações. Isso foi muito importante porque a gente ficou com muito medo de que
a lei complementar, ou até uma orientação viesse a flexibilizar isso também, já que o mundo das licitações e contratos, que nós vamos falar agora do direito provisório, tá, já no mundo das licitações e contratos, tem flexibilizado uma série de regras. Tá? Então, eu acho que é importante dizer isso, para que nós, nesse momento, tenhamos, nós, jurisdicionados, consultores jurisdicionados, UPB, todos caminhem na direção, né, de possibilitar de que esses recursos. Nós já chegamos a uma situação, Lucas, em que 60%, há 4 anos atrás, 60% dos municípios baianos deixaram saldo sem cobertura, deixaram DEA, despesa anterior. Isso não pode, gente, pelo amor de Deus. Então vamos ter espírito público, vamos ter, nesse momento agora da pandemia, não é possível que a gente também não entrou na pandemia e saia da mesma forma. De rejeição de contas era o 42, é o 42. É o 42. As pessoas acham que é despesa com o pessoal, mas não é. É o 42 no último ano do mandato. Então, lê do engano. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com esse recurso, então, já que está tendo dinheiro, vamos deixar recurso. Meu telefone, quando assim eu voltar, é porque não para de tocar os direcionados ligando, e eu faço mal questão. Atendo até 9 horas da noite. Não tem problema nenhum com isso, porque eu me coloco no lugar deles, tá? Esse é o municipalismo que eu defendo, né? De proteção dos interesses da sociedade, onde a área, a gestão trabalha em prol de. Mas o que acontece? Parabéns, viu, irmão? Não, que é isso. Estava até conversando aqui internamente, e a sua disponibilidade é impressionante. Não, sempre, sempre. Eu acho que a gente tem essa obrigação. Nós somos servidores públicos. O que é servir? É servir ao público. A gente precisa parar com essa história de que existe um lado, os tribunais, e existe o outro lado, que são os jurisdicionados. Não existe lado nenhum. O lado é o mesmo. É o benefício social. É o interesse público. Não tem esse negócio de lado. Quem é punido, a gente pode trabalhar com o gestor em probo. A gente trabalha com o gestor probo. A gente orienta o gestor probo que ele vai dar certo. Então, a gente precisa também ter esse sentimento de pertencimento àquilo que é nosso, porque a nossa orientação também deságua nos recursos públicos. Por exemplo, eu sou morador de Salvador, quem me atende minha primeira necessidade não é o governo do Estado, é a Prefeitura de Salvador, que, aliás, a Prefeitura de Salvador e o governo do Estado estão fazendo um trabalho de interface muito interessante. Né? Eu tenho algumas observações, mas acho muito interessante. Então, eu queria ver se existe alguma outra pergunta em relação ao sistema provisório fiscal, para eu entrar com o sistema provisório das licitações e dos contratos. Tem, na verdade, sobre calamidade. O município decretou 90 dias. Como proceder? Tem que solicitar a Assembleia. De novo. Pois é. Assim vai ficar. Muito prefeito não está atento a isso. Está deixando lá. Nós fizemos a lista, Alessandro. Nós vamos divulgar agora. Vai vencer agora em junho, né? Jacira, nossa coordenadora maior. E foram alguns municípios no início que tiveram esses decretos com 90 dias. Depois, a Assembleia começou a regulamentar, a grande parte foi para até dia 31 de dezembro, né? E isso não tem sentido, isso? Não tem sentido. Mas não vai se beneficiar. O TCM vai orientar fonte de recurso para o recurso da LC 173. Sem dúvida. E alteração orçamentária legislativo. Nós iremos orientar isso, sairemos com uma nota, uma orientação, aquilo que for novo. Eu não posso me antecipar. Mas eu vou meter ao que for novo, você pode ligar para o seu contador e pedir e conversar com ele para um extraordinário. Perfeito. Tá? E lembrar que o extraordinário não requer autorização nenhuma de legislativo nenhum. Autorização legislativa. Você abre... Okay. Continue, por favor. Não, você só precisa, ao abrir os créditos extraordinários, e nós estamos nesse momento, você apenas dá ciência, como diz o artigo 42, 43 da Lei 4.320, dá ciência à Câmara. Porque tem muita Câmara que está dizendo, eu não vou liberar, não. Aí o vereador me ligou, o presidente da Câmara, eu não vou liberar, não, porque eu estou brigando com o prefeito, ele está fazendo populismo. Eu digo, mas o senhor não pode fazer isso, é crédito extraordinário. Então eu vou tentar pressionar a sociedade para que ele tenha que depender da Câmara dos Vereadores em algum momento. Isso é norma, não cabe. Vida que segue. Tem uma pergunta interessante que eu queria descer, marcar a presença também da prefeita Miriam aqui de Canápolis, sempre presente. Opa, obrigado. Prefeita. Os recursos da eleição 73, os vinculados, pode ser só para um setor, ou tem que ter um mínimo para cada um? Não tem, a lei não trouxe nada disso. Você pode utilizar num setor só ou apenas vai caber É porque, assim,
como ficou o texto, né? O texto estava ruim, né? Ficou ruim, SUS e SUAS, né? Ficou parecendo assim que você tem que utilizar, ficou aditivo, né? Mas eu acho que não há, o espírito do legislador não era esse, não. O espírito do legislador é o seguinte, quem vai decidir é você. Ou eu vou na ciência social. Às vezes eu não tenho ação nenhuma na ciência social. E não tem sentido nenhum. Sabe por quê, Lucas? O que a gente está precisando agora, a maior intervenção nossa é na saúde. A assistência social, ela já tem pela 13979 lá do Mundo das Licitações de Contrato uma série de benesses. Além disso, os orçamentos que anteriormente foram destinados para tal. Então, a leitura que faço, se você disser, não, interpretação literal tem que utilizar nos dois. Eu entendo que a interpretação que mais, se eu tivesse de dar um parecer, seria a interpretação extensiva teleológica, que busca a finalidade. Então, caberá esta... Por cautela, a gente estava indicando claro. os dois, o mínimo, se quiser, para um, só por cautela. Mas eu entendo que seu raciocínio está corretíssimo. Concordo com você. Seu raciocínio está corretíssimo. Esses recursos, fundo a fundo para ações de Covid, o ingresso está sendo a conta de custeio, então só pode ser utilizado com despesas correntes? Não, nada a ver. Nada a ver. Correntes e de capital, não tem nenhum tipo. E eu vou mais além. A coisa é tão assim que você veio observar que no recurso livre, lá do inciso 2º, ele diz, inclusive folha de pagamento, pagamento de pessoal. Porque até então, toda a nossa legislação anterior, e lembre-se do royalties, que não permitia pagamento de servidores do quadro permanente, entendeu? Caminhou nesse sentido. Ele disse, não, inclusive pagamento de folha, entendeu? Então, não há nenhum tipo de vedação específica. O nosso foco é o enfrentamento à Covid na saúde e na ciência social, recursos vinculados, despesas correntes ou de capital, tá? Apesar de ter entrado na conta do custeio. Não vejo nenhum tipo de problema nisso, entendeu? Sobretudo se a gente já tem dotação orçamentária, rubrica orçamentária, ação, por que não utilizar? E um outro aspecto que eu trago é que nos recursos livres você eventualmente pode, inclusive, pagar a folha, né? Isso pode ser um risco muito grande, né? De você utilizar o recurso para outras áreas e você pagar a folha para se desonerar. Tem que ter muito cuidado com isso, o planejamento financeiro é fundamental. Então, eu particularmente entendo de que esses recursos aí são recursos que têm esse direcionamento que agora eu falei. Lucilo aqui, te dando os parabéns, Alessandro. Excelente. Vamos estar unidos. A Adriana faz a pergunta aqui, decretação de calamidade pelo Legislativo Municipal. Não precisa, a Alessandro já respondeu aqui, não precisa. Houve muita essa confusão no início, a gente bateu muito pela OPB, a gente fez até um quadrinho bonitinho, separando o que é calamidade pública, situação de emergência, o que é que precisava, antes até do decreto do Ministério do Desenvolvimento Regional, que já, e da Assembleia, que já do governo do Estado, que já reconheceu a situação de emergência do Estado todo. O Ministério já reconheceu também, então o município pode requerer até verba direta pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso. A gente pode entrar aí na outra parte aí para finalizar, Alessandro. Vamos lá. Falar um pouco também desse direito provisório que nós falamos fiscal. Eu vou fazer uma síntese, tá, das principais normas. Fica até a dica, Lucas, de quando nós voltarmos a esse mundo presencial, ou do novo direito, todo mundo com máscara, do novo mundo, né? Todo mundo com máscara, a gente possa fazer um grande evento da UPB com todo mundo, para a gente falar, assim, ponto a ponto, dessa questão do direito provisório das licitações e contratos. E é fundamental, Lucas, sabe o que eu estou percebendo? Os gestores estão utilizando a lei de licitações, artigo 24, parágrafo 4º, lembra? Emergência e calamidade pública, porque eles estão inseguros de utilizar 13979. Por favor, eu acho que, inclusive, a UPB pode ser fulcral nesse momento agora, aí para dizer, não, o senhor tem que utilizar 13979. Eu acho que o direito provisório que veio agora... hoje sobre isso, e a gente está batendo direto. Isso. Então, assim, se você mantém um sistema, aí eu recorro a 2 livros que eu queria indicar para vocês aqui, não é mexendo não, tá? Mas, para mim, quem quer saber de direito provisório, licitações e contratos no combate à pandemia, precisa ter 2 livros na mão. Direito provisório do professor Jacobim, com o professor Rony Charles, lá, colega meu lá da Baiana, a gente dá aula na pós lá de licitações e contratos. E tem um livro também muito interessante de contratações públicas no combate da Covid, do professor Joel Niebu. Então, esses 2 livros, pode comprar os 2, você está preparado para fazer qualquer coisa no município. Editora Fórum, chega a 3 dias. Os valores estão bem legais. Então, assim, eu li esse livro 2 vezes para poder organizar o curso que eu estou dando, que eu dei ao jurisdicionado, que está no YouTube, que agora eu estou dando as 4 turmas lá no tribunal. Então, esse direito, nós estamos utilizando a Lei 866. Quando a Lei 866 tem uma série de travas, Lucas, que precisam ser afastadas. E aqui eu faço algumas abordagens. Na 866, você precisa comprovar que o decreto de emergência ou de calamidade pública, e aí
o decreto de emergência e calamidade pública reconhecido pela Câmara dos Vereadores só teria sentido no artigo 24, parágrafo 4 da lei de licitação, mas nada prefeito fiscal. O que é interessante dizer isso? Em que pese o decreto reconhecido pelo Estado já é supedâneo para você poder utilizar o sistema também da lei de licitação convencional. O Jacobi diz uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, nós precisamos de não ter apego às normas do direito velho. Todas as regras da 866 não são aplicadas ao 13979, que inaugurou o direito provisório no mundo das licitações de contratos, salvo se a 13979 não disciplina. Aí, subsidiariamente, se aplica a 866. E eu trago alguns exemplos. A lei 13979, alterada pela medida provisória 926, não versa em hipótese nenhuma sobre a necessidade de parecer jurídico nas minutas de editais. Como ela não versa, aplica subsidiariamente o artigo 38, né, parágrafo 1º da lei 866. Tá? Já a 13979 dispensa a audiência pública nos dois procedimentos que ela vem inaugurar. A 13979 insere no ordenamento jurídico brasileiro a dispensa, né, de licitação, naqueles moldes, com toda a flexibilização imposta, e o pregão simplificado, que o professor Anderson Pedra chama de pregão express, tá? Que houve redução dos prazos, tem alguns problemas também, algumas inconsistências, tá? Eu tenho escrito muito sobre isso, tá? E aí, tá no meu Instagram, eu tenho umas 20 orientações em relação ao mundo do direito provisório das licitações e contratos. E eu tenho feito isso pelo menos com 2 postagens por semana, quando é possível fazer, para poder dar uma orientada para vocês. Eu agora estou elaborando uma da 173. Esperar a área técnica se pronunciar do tribunal para poder fazer o cotejamento. Então, o que acontece? A 866, ela tem várias travas. Primeiro, você tem que demonstrar a comprovação do comprometimento da vida das pessoas, da quantidade de serviços públicos, dos bens. A lei 866 só possibilita a prorrogação, não possibilita, ela veda parágrafo 4, a prorrogação dos prazos. Tá? Ou seja, você só pode até 6 meses, coisa que a 13979 permite 6 meses por períodos sucessivos. E aí que eu faço um retoque. Muita gente está me perguntando, quando chegar agora que a Organização Mundial de Saúde decretar que, com fé em Deus, oxalá, que a pandemia acabou, ou que chegue 31 de dezembro pelo decreto legislativo, os contratos que foram tabulados, melhor dizendo, que nasceram nesse período, eu tenho que rescindir todos, em hipótese nenhuma. A lei é clara, mantém-se os atos jurídicos, né? E não poderia ser diferente porque tem também índole constitucional, ato jurídico perfeito, segurança jurídica. Então, esses contratos eles deverão se manter até pós-pandemia, desde que sejam tabulados num período da decretação do estado de emergência ou desse período da pandemia aí que sujeitará a Organização Mundial de Saúde, depois ratificado em ato do ministro da Saúde, né? Então, isso é importante dizer que a Lei 866 tem travas seríssimas, em que eu tenho dito até o seguinte, e aí eu faço um alerta, eu discordo totalmente, tem uma doutrinadora muito inteligente, mas ela trouxe uma coisa que eu achei um risco muito grande. Ela dizia o seguinte, eu faço um contrato pela 866, chega agora, eu preciso aditivar o contrato. Eu posso aditivar o contrato pelas regras da 13979? Não há a menor dúvida que não. Não, porque tempus rege acto, você lembra daquele brocado jurídico? O tempo rege, e a LINDB, no artigo 25, lá diz, olha, você tem que obedecer à legislação anterior. Não há menor sentido de que fazer um aditivo contratual é possível, mas na regra da 866. Por exemplo, supressões e acréscimos só podem ser feitos para 25%. E a 13979 agora trouxe a possibilidade de 50%. E mais, a 13979 não fala nada de alteração qualitativa ou alteração consensual. Tá? Isso é possível fazer todas com as regras da 866 aplicadas subsidiariamente. Então, o que é importante dizer? O que a 13979 definiu, a lei 866, a lei do pregão 10.520, a belíssima lei das estatais, a 13.303, e o regime diferenciado de contratação não se aplica. Naquilo que eventualmente ela não disciplinou, todos esses instrumentos normativos que fazem parte do que se chama de sistema de direito velho serão aplicados. Então, isso é importante que a gente entenda que esse medo ele precisa ser ultrapassado. Porque as vedações que estão lá no artigo 24, parágrafo 4, que fala, por exemplo, do decreto de estado de emergência e calamidade, são muito maiores que a 13979. Se você não faz pela 13979, você perde uma chance de você ter um procedimento flexível, mais célere, que permita, entre várias coisas, que eu acho que a grande crítica que eu faço, Lucas, a 13979, é a possibilidade de contratação dessas empresas que são declaradas inidôneas, tá? Tanto pela lei de licitações, como a lei do pregão, como pela lei de improbidade administrativa, a doutrina já avançou para a lei de anticorrupção empresarial.
Agora, é importante assinalar, só é possível contratar a idônea quando ela é a única fornecedora. E aí tem uma tecnia, porque, na verdade, ela está dentro do artigo 4 que fala de dispensa. Isso não é hipótese de dispensa, né? Isso é hipótese de inexigibilidade, que é o único fornecedor. As pessoas me perguntam, Alessandro, eu vou fazer uma... Estou pensando em contratar. Várias empresas existem no ramo. Mas apenas uma empresa dessa se oferece a prestar o serviço, todas as demais declinam. Né? Eu posso utilizar, portanto, a Lei 13979 em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Ela é o único fornecedor. Entendeu? Tanto assim que a doutrina faz uma correlação meio perigosa com o artigo 25, parágrafo 1º. Acho até que a gente perdeu a oportunidade agora de melhorar o sistema de inexigibilidade. Porque a gente vai precisar de serviços técnicos especializados agora, não vai? E a gente vai fazer através da dispensa a contratação de empresas de gerenciamento de risco, consultoria e auditoria em obras, plataforma virtual. Então, assim, não há a menor dúvida de que a gente poderia aproveitar esse movimento agora, 13979, para que a gente pudesse, eventualmente, possibilitar que a gente aperfeiçoasse o sistema de inexigibilidade que está lá no 25. Você lembra? Notória especialização, objeto singular, aquelas discussões homéricas que a gente tem. Então, a 13979 veio simplificar procedimentos, simplificar a etapa de planejamento. Ela veio garantir algo que o legislador inicialmente não pensou. Primeiro, quando sai a 13979, o combate todo era na saúde. Quando chegou posteriormente, a 926 alterou a 13979, porque o legislador entendeu e disse o seguinte, peraí, esqueci de que não é só a saúde, é o combate à pandemia como todos, seus efeitos colaterais. E aí trouxe um decreto, que é o decreto 10282, que regulamentou a 13979, e aí a medida provisória veio a dizer o seguinte, olha, serviços ligados à assistência social, mobilidade, barreira sanitária, está tudo dentro disso. O que fez com que a gente concluísse os órgãos de controle e a doutrina, me lembro do professor Marçal Justem Filho, já num artigo muito interessante, já no direito provisório, que é a questão da vinculação direta, aquela ligada à saúde, e a vinculação indireta. Então, você vai poder utilizar esses recursos, vai poder incorrer nas despesas à luz das contratações da 13979 para as despesas e pregões simplificados, para ações que sejam diretamente ligadas à saúde, como ações indiretamente ligadas à saúde, que não guardam correlação com a saúde, mas são ligadas ao combate da pandemia. O que significa dizer o seguinte, o custo que eu tenho de contratação de pessoal lá para a instauração de barreiras sanitárias, eu posso utilizar o recurso? Pode. Isso eu posso fazer através, não da dispensa, mas a contratação por excepcional interesse público, mas justificando no sistema provisório, não há problema nenhum. Assim como também eu posso dispensar bens, serviços, produtos e insumos ligados indiretamente ao combate da pandemia, sem dúvida nenhuma. Se eu tenho aqueles produtos, bens e insumos para enfrentamento lá nas barreiras sanitárias, eu posso utilizar, aí sim, eu posso utilizar a dispensa. E interessante, Lucas, que infelizmente o legislador tirou obras, né? Não sei se você já percebeu que está bem serviços, insumos, serviços inclusive de engenharia. E aí eu tentei, né? Eu fiz uma pesquisa, larga pesquisa, apenas um professor entende que a interpretação deveria ser teleológica em função da dificuldade de, muitas vezes, comparar o que é serviço de engenharia e o que é obra de engenharia, entendeu? Mas a AGU, CGU, Tribunal de Contas nosso, também está lá no painel da Covid, vedam frontalmente, professor Jacobi, professor Iebu, vedam frontalmente a utilização da dispensa e do pregão simplificado pelas obras. E aqui eu digo o seguinte... A RDC da Saúde, que é a RDC 20, Pronto. eu acho que é 48, que trata sobre isso. Muito difícil, né? Você classificar o que é obra ou serviço de reforma. Sem dúvida. E você sabe o que fez o legislador? O legislador fez o seguinte, olha, ele viu a lacuna, que ele não contemplou obras, e não tem o menor sentido você não ter obras dentro desse sistema provisório, Lucas, porque nesse momento tudo que se tem de construir hospital, campanha, hospitais... Então, assim, me lembro do professor Eli Lopes Meireles, que dizia o seguinte, o professor Eli, ele dizia o seguinte, que a diferença entre serviço e obra de engenharia é a utilização, a grosso modo, né? A utilização predominante de serviço de material. Se é predominante de material, é obra. Se não é predominante, o predominante é serviço de engenharia. A grosso modo falando. Então, eu acho que isso foi um perigo muito grande. E aí, a MP 961, falando de uma outra norma, a MP 961 veio trazer algo, e eu quero deixar muito claro aqui, essa oportunidade é maravilhosa, viu, Lucas, que você está me dando, para dizer coisas que está todo mundo perguntando. A MP 961 alterou a 13979, ela não tem nada a ver com a 13979. Primeiro, a 13979 tem seu prazo de vigência limitado à acordo da Organização Mundial de Saúde, dizer que acabou a pandemia e o ministro da Saúde aqui ratificar. E a 961 está lá
textualmente até a emissão do decreto legislativo em 31 de dezembro. O que significa dizer que você pode antecipar pagamento, antecipação de pagamento, que para mim eu acho que foi a grande sacada na MP 961. Pelo amor de Deus, tem serviço que se você não antecipar, você não recebe. Meu amigo, se você não antecipar para o chinês, ele não manda respirador para você. Tem que antecipar. O governo do Estado aí com os problemas que teve. Tá? Então não há a menor dúvida que isso, inclusive, tem impacto na precificação do produto. Então, a antecipação de pagamento, a alteração dos limites da dispensa, eu acho que isso não é nem relevância e urgência para fazer através de uma medida provisória. Eu acho que viola até o artigo 62, mas eu acho que o Supremo não vai arguir inconstitucionalidade. A alteração dos limites para 100 e 50 mil, 50 mil e 100 mil, que já era a possibilidade na lei das estatais, já era permitido isso. Tá? Esse aumento da dispensa em função do valor, lá do 24, parágrafo 1º e 2º, para 50 e 100 mil. E a adoção do regime diferenciado de contratações. Você sabe por quê? Porque o legislador viu que obra não estava na 13979. E mais, inaugura algo que o RDC não tinha inicialmente. O RDC foi criado com a Copa das Confederações, lá das obras do PAC lá da Dilma. O RDC ele foi criado para obras de grande vulto, de grande complexidade. Aí que é a grande sacada. O RDC, até 31 de dezembro, grande novidade da MP 961, pode ser utilizada para bens, serviços, inclusive engenharia, aquisição de insumos. Isso foi fantástico. E aí todo mundo está me perguntando, Alessandro, a MP, a 13979 tem vinculação direta e indireta com a pandemia, não tem, Lucas? Beleza. E a MP 961 tem vinculação? Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. O que significa dizer o seguinte, se eu quiser construir uma escola não tem nada a ver com pandemia, tá? Eu posso construir uma escola antecipando o pagamento, eu posso construir uma escola pequena, de 2 salas, 3 salas, dentro dos limites da dispensa de valores da MP 961. Eu posso construir a escola do RDC, através do RDC, não há menor dúvida. A MP 961 está dentro do direito provisório, mas não guarda correlação com a 13979. Se você observar a mensagem que está na 961, a mensagem do voto lá na 961, ela diz interesse público. Então, ela não vinculou a antecipação, a alteração dos limites de dispensa e o RDC ao enfrentamento ao combate da pandemia. Ela deu uma MP 961 para facilitar também os outros serviços que não guardam correlação. Então, é uma dica que eu, consolidada na doutrina, esse entendimento, que a MP 961 está dentro do sistema provisório, mas descola da 13979, que lá faz a necessidade de vinculação direta e indireta com ações de combate à pandemia. Cá, não. Até porque também, dificilmente, essas benesses não serão utilizadas dentro do sistema provisório. Sobretudo aquisições de álcool gel, luva, respirador, onde a antecipação de pagamento, Lucas, é fundamental. E eu trago o seguinte, que a antecipação de pagamento já era uma reclamação geral, já era consagrada até na jurisprudência. Ou seja, desde que você consiga comprovar que essa antecipação é necessária e suficiente para a consecução do bem e serviço, e está lá na MP 961, sugiro a leitura da 961, que traz lá os critérios, e do artigo 56 da Lei 866, que traz algumas cautelas necessárias, como, eventualmente, título de crédito em favor da administração e previsão no contrato e no aditivo. Então, portanto, para que você já possa antecipar pagamento nos contratos tabulados, tem que ter previsão no edital ou no contrato. Está lá na MP 961. Então, a coisa também não ficou solta também. Tem alguns lá, algumas disciplinas. Então, a 961 não guarda correlação, ela está dentro do sistema provisório, mas não guarda correlação com a 13979, podendo ser utilizadas para vínculo direto e indireto, podendo ser utilizadas para vínculo direto e indireto à pandemia, e também para algo que não tem absolutamente nenhum tipo de relação. Essa semana eu recebi a Câmara dos Vereadores vai fazer uma contratação de um portal de transparência, mas não tem nada a ver com o combate da pandemia, para aperfeiçoar a sua fiscalização. Alessandro, posso utilizar a dispensa? Sem dúvida, porque é MP 961, e aproveitem, viu, até 31 de dezembro. Aproveitem até 31 de dezembro, porque depois de 31 de dezembro, a MP 961 morre. E aí você não vai poder se socorrer. Então não há medo, não tem que ter medo para utilizar o direito provisório. A OPB vai ser importantíssima nisso. Inclusive... Não, continue. Eu queria até, inclusive, dar um aviso. Nós temos 100 consultas em Covid respondidas no site do tribunal. Vá lá em jurisprudência, está lá o inventário jurídico, você clica em todos. Hoje, a assessoria jurídica vem disponibilizando todos os nossos pareceres. O presidente aprova, eu já jogo na rede mundial de computadores. Nós estamos, Lucas, chegando a 700 consultas nesses últimos 2 anos. 700 consultas. E a hora que a gente devolveu muita consulta, porque às vezes o consulente quer que a gente tome uma decisão por ele.
contrata uma betoneira ou uma escavadeira. Isso não é problema nosso. A gente só pode se pronunciar em tese. E por muita assim, compreensão do presidente, ele disse, olha... Vou pedir para a minha equipe aqui para colocar o link aqui no chat. Isso, está lá em jurisprudência, você clica lá, ou você pode pesquisar pelo número do processo, se você tem, você pode esquecer por palavra-chave, ou por todos, por ordem cronológica. Então, todos os processos que o presidente autoriza, um dia depois eu lanço tudo na internet. É público, isso é uma grande sacada. Muita gente me liga e diz, Alessandro, eu já vi no parecer lá de São Francisco do Conde, que você respondeu, que pode fazer assim, que pode fazer assim. Está valendo? Eu digo, claro, o presidente aprovou. É óbvio, para a gente dar segurança jurídica essas consultas. Eu tenho uma equipe maravilhosa de 7 assessores jurídicos que escrevem super bem. Agora, eu queria deixar um alerta. Muitas vezes a gente tem um determinado posicionamento, Lucas, mas o direito provisório está tão sério que muda. No início, antes da MP 961, a gente achava, inicialmente, que o RDC não poderia ser aplicado nesses casos. Com a MP 961, a gente teve que... Quando a gente fez a análise da MP1 e viu que na mensagem lá não tinha nenhum associado na 13979, a gente começou a mudar. E disse, olha, agora sim, agora tem lastro para vocês poderem utilizarem em ações que não tem nada a ver com a pandemia, através da MP 961 até 31 de dezembro, que é quando o fim do decreto legislativo número 6. Então, deixa eu aproveitar aqui que tem algumas perguntas nesse sentido. Pedir para a equipe, que tem gente tentando entrar ainda, acredite, viu? Para liberar. Primeiro, muita gente perguntando para você repetir o nome dos livros. Beleza. Leio. Há obrigatoriedade de usar a dispensa ou a gente pode usar o pregão? Massa pergunta. Boa, né? Massa. Existe alguma obrigatoriedade na realização de pregão eletrônico para a utilização do recurso do Covid ou só apenas para as transferências voluntárias? Só para as transferências voluntárias, tá? Agora, o que acontece? Eu vou começar pelo final. Só para as transferências voluntárias, porque a instrução normativa do antigo Ministério do Planejamento, ele trouxe essa tecnia. Eu acho uma tecnia legislativa absurda, porque isso não tinha na 866, não tinha na lei do pregão, e através da instrução normativa, obriga os municípios a, nos casos de transferências voluntárias, ele poder fazer. Então, infelizmente, vai ter que fazer pregão eletrônico. Naquilo que não tem, naquilo que não é transferência da União, né, no caso, você tem a possibilidade de utilização tanto do pregão presencial como do pregão eletrônico. Agora, eu vou dizer muito sério a vocês, é uma boa pergunta essa. Apesar de você possibilitar, o Tribunal de Contas tem uma instrução que diz que preferencialmente pregão eletrônico, mas ele não cravou. Nesse momento, não dá para fazer pregão presencial, Lucas, pelo amor de Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você, a cada 10 cautelares lá no tribunal, 7 são de pregão presencial. O que é que a parte aduz? Eu tenho uma barreira sanitária que não me permite, porque eu não sou morador da cidade, participar do pregão presencial. Que maluquice é essa? Então, isso limita a competitividade. 100% das cautelares nossas foram concedidas, suspendendo esses pregões. Então, faça um pregão eletrônico, entendeu? Porque o pregão presencial, nesse momento da pandemia de isolamento horizontal, quarentena, barreira sanitária, o cara não consegue chegar. O participante para mim, flagrante limitação à competitividade. Fizeram a pergunta sobre o pregão. O sistema provisório da 13979 dá a possibilidade da dispensa do pregão, simplificado. Como decidir? É do gestor. E como decidir, então? Simples. O que vai balizar a utilização da dispensa em detrimento do pregão, ou vice-versa, é a emergência mais intensa. Se a emergência é intensa, imediata, requer uma intervenção estatal imediata, urgente, vamos fazer dispensa. Beleza. Mas se eu tenho um tempo, ou seja, eu tenho estoque álcool gel, eu ainda posso fazer um processo licitatório. Por que eu vou fazer a dispensa? Eu vou utilizar o pregão. É uma possibilidade, porque o pregão, como ele é um processo que traz uma competitividade, isso lhe dá mais conforto ao presidente, conforto aos gestores, de não serem penalizados pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público Estadual. Entendeu? Então, assim, o que é que eu oriento? Eu oriento que, se é possível, se tem tempo, para depois também o gestor não ser responsabilizado por crime de prevaricação, porque deixa eu tomar... Né? Então, assim, se há tempo para fazer... E olha que o pregão simplificado reduziu, por exemplo, os prazos pela metade, né? O efeito devolutivo do pregão, aí eu acho até que foi um risco, que aquela ideia é o seguinte, você faz um pregão, o cara entra com um recurso administrativo, na lei da 866 para tudo, né? Agora não, agora você vai, pode até assinar contrato e continuar a execução contratual, e quando chegar lá na ponta, a comissão de licitação disse, não, realmente, o contratado tinha razão. Aí vai ter que voltar tudo.
De qualquer forma, esse efeito devolutivo, eu acho que a única forma de resolver esse problema é você encurtar o espaço de tempo entre o recurso e o contrato. Ou seja, o cara ingressou com o recurso, continua o processo normal, mas você julga logo, analisa logo, para evitar que você tenha esse desserviço, esse retrabalho, de depois que o fornecedor foi contratado, assinou o contrato, está executando, se verificar que ele não tinha algum requisito que foi impugnado no recurso administrativo. Então, o que vai definir o pregão, eu oriento a fazer pregão simplificado, tá, senhores? Que está lá na 13979. Agora, se não tem jeito, eu preciso de respirador, eu preciso de luva, eu não tenho, está faltando medicamento ou coisa que o valha, aí não tem jeito, tem que fazer a dispensa, porque ela é muito mais séria do que o pregão, apesar do pregão simplificado ter flexibilizado, por exemplo, o projeto básico, termo de referência, os estudos, o gerenciamento de risco só na execução do contrato, na gestão do contrato, a possibilidade de dispensa dos estudos preliminares. Então, isso tudo foi facilitado no pregão simplificado. Então, é o tempo e a necessidade que vai ditar a utilização de um ou de outro. Nós tivemos muito caso também, Alessandro, de pregões que existiam, né? Ou licitações de insumos, quando você foi solicitar, o fornecedor falou, olha, o preço mudou. E agora, né? Aí ele vai ter que demonstrar, ele vai ter que demonstrar a recomposição, né? Que é constitucional, da recomposição do poder aquisitivo. Se ele demonstra, isso é fato que a gente, a doutrina chama de fato imprevisível ou previsível com efeitos incalculáveis. Eu acho que é o que nós estamos vivendo. E aí fica difícil executar, né? Muito, porque na verdade... É mais fácil até revogar e fazer um novo. Exato. Por exemplo, a lei 13979 permitiu que você alterasse até 50%, acréscimos ou supressões. Isso de forma unilateral pela administração. Não há a menor dúvida que não cabe o gestor, o contratado, em tese, declinar. Mas o que nós temos visto, uma movimentação doutrinária muito interessante, no sentido do seguinte, vai inviabilizar o trabalho dele. As condições anteriormente propostas não são as condições atuais, a não ser que haja uma recomposição do equilíbrio. Se não for isso, em que pese a lei traga essa alteração unilateral, eu percebo, eu tenho lido muito, né, o professor Nierbu, inclusive, chega a tratar disso. Tem um artigo muito interessante também da Gabriela Pécio, tá? De que nesse sentido específico, nesse momento específico agora, não é de bom tom. Mandou para ele, disse, eu não tenho condição, parte para outra contratação. E acho que você pode, eventualmente, até trazer uma multa contratual, mas jamais a penalidade de suspensão, advertência, de nulidade, porque a gente precisa também se colocar no lugar do contratado também, que tabulou numa determinada premissa e agora tem um cenário totalmente diferente. Tem mais uma questão que não é sobre isso, especificamente. Eu agradecer a Jacira aqui, que me informou. Eu dei um número errado. Na verdade, nós temos 389 municípios com decreto de 90 dias e apenas 6 municípios. É mesmo? Com o prazo dia 31 de dezembro. Terrível isso? E nós temos ainda 2 municípios que não solicitaram decreto de calamidade, porque não havia ainda caso e porque tinha uma receita, ou tem uma receita equilibrada ainda. Que fantástico, que fantástico. Esses 2 municípios, que maravilha, né, Lucas? Um era nosso presidente, é do nosso presidente, né? Pô, isso, que legal isso, né? O cara não se locupleta das benesses da lei de responsabilidade fiscal, porque ele não tem caso. Tem município que tem um caso de Covid. Não, eu acho que ele vai entrar agora, porque ele já está começando a crescer o caso de Covid lá. Porque sim. Mas naquele momento, não. Naquele momento não tinha também a LC 173, né? Só era a 65. Sim, mas aí ele podia já se beneficiar lá atrás. Ele não quis fazer isso. Entendeu? Não precisava não estourar o limite dele, mesmo que ele investisse. Perfeito. Tá bem organizado. Isso é muito legal. É muito legal. E abrir aqui para alguma outra questão. Essa questão de contratação, Alessandro, a gente ainda não fez. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo específico para a contratação. Quer dizer, não é específico, mas com um corte específico para a contratação. E tem tido uma dúvida constante, semanal, quanto a isso. E vou me comprometer aqui com a minha equipe de trazer um trabalho mais específico para isso, quem sabe retornar
somente para essa questão da contratação. Eu acho que é muito importante. Enorme. Alexandre pergunta aqui de novo, acho que eu não peguei. Considerando a Lei 173, é possível alterar a estrutura de cargos e salários, extinguindo cargos e criados novo, extinguindo pequenas gratificações, total despesa prevista na estrutura atual ficaria menor do que a nova? Não há problema nenhum se você não acarreta aumento de despesa. Se você faz alterações de cargos, reposicionando a estrutura de cargos e salários, sem nenhum tipo de input ou aumento de despesa, não há problema nenhum você fazer essas alterações, tá? O que você não pode fazer são alterações que venham a aumentar a despesa. Então, eu faço uma alteração, crio um novo cargo, isso aumenta a despesa, eu não posso fazer. Mas se eu faço uma alteração de nomenclatura, ou então de reposicionamento da estrutura hierárquica, né, da estrutura funcional, não vejo problema nenhum. Repetir o nome dos livros. E se empresa licitada não vende mais pelo preço licitado, temos os EPIs que o município necessita de um preço maior, compramos com dispensa, acho que foi esse caso que eu citei, né? A empresa licitada não vende mais, foi um pregão. Pode chamar o segundo colocado. Isso. Pode aplicar, caso ainda da situação do aumento até 50%. E se você faz até na 86... E faz um novo, faz por dispensa, que é o caso que a prefeita está perguntando, não é isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É importante que você veja com a equipe de contratos, prefeita, a equipe de contratos sua, para ver o seguinte, os contratos que estão findando agora. Por quê? Se esses contratos findarem agora, se a senhora fizer de tipo contratual, a senhora tem uma série de limitações na 866. Então, talvez seja interessante fazer um planejamento anterior, deixar a dispensa prontinha. Quando o contrato findar, você lança a dispensa com base nessa nova regra da 13979 aí. Não vamos perder essa oportunidade de se beneficiar com isso. Agora, é óbvio, se você fez pela 866 e, eventualmente, houve aquela história do licitante remanescente e tal, aí você vai ter que utilizar a regra da 866 e aí você pode fazer aquela dispensa de licitação que está no artigo 24, que possibilita a dispensa na convocação de licitantes remanescentes pelo mesmo preço, né, pactuado que foi... Mas aí não vai conseguir efetivar porque a condição está... Operacionalmente é verdade. Vai ter muita dificuldade. Vai ter. Mas eu estou trazendo... as possibilidades, perfeito. Claro. Já estamos abusando aqui do seu horário, Alessandro. Tenho mais uma pergunta, duas. Uma mesmo sendo ano eleitoral, pode mudar a estrutura de cargo efetivo? Acredito que sim. A questão do eleitoral são as limitações do 77, né? 73. 73. Isso. Está lá nas vedações do parágrafo 10. E a outra, se você quiser falar um pouco mais. E a outra, última aqui que eu tenho, que não ficou, a gente deixou para o final, acabei me esquecendo. Os livros, Lucas. Mas tem mais um antes. Você já responde as duas. Uma questão dos pisos de funcionários, o piso de magistério, o piso ACES e ACS. Eu acho que já ficou mais ou menos respondido, mas claramente, assim, como é que vocês vão enfrentar essa situação. E também o quinquênio suspenso no município, também ou apenas na área federal da lei? Não. Para todo mundo, meu amigo. A lei complementar, ela tem abrangência para todos os entes. Forte abraço para o quinquênio, lamentavelmente, até 31 de dezembro. Isso é um absurdo, a gente está pagando esse preço. Então, agora, quanto à questão... O livro... A questão do piso, assim, o atendimento ao piso, a gente vai precisar... Sinceramente, eu ainda não tenho uma opinião. O atendimento do piso é um atendimento à questão federal, né? Isso é uma lei federal de extensão aos entes. Aí a gente precisa fazer uma leitura de conformação. Se essa alteração do piso ela já foi antes do decreto de calamidade pública, fazer uma leitura como está, né, de conformação. Ela tem que ser assegurada. Ela não entra no rol de vedações lá estabelecidas. Mas se, por exemplo, haja uma alteração do piso, a database seja depois de março, aí eu acho que não é possível. Mas isso aí é uma coisa que a gente precisa estudar ainda, viu, Lucas? Não é uma coisa fácil, a gente precisa ver qual é o tratamento que o governo federal vai dar. E é o alcance dessas vedações que ele trouxe, dessas proibições que ele trouxe até 31 de dezembro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar falando algumas palavras aqui para vocês. O nome dos livros. E o nome dos livros. Beleza. Vamos lá. Um livro do professor Fernandes, Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, tá? Que ele foi feito com o professor Jacobi, o filho dele, Murilo Jacobi, o Rony Charles Torres, que é Direito Provisório
e a emergência do coronavírus. Direito provisório e a emergência do coronavírus. Fundamentos do direito administrativo, direito financeiro, tributário, trabalhista. Um bom livro, um bom manual para uma leitura bem fácil. Direito provisório e emergência do coronavírus, do professor Jacobi, da editora Fórum, livro de 2020 agora, Belo Horizonte Fórum 2020. Outro livro muito bom, tá? Joel Niebu, né? Joel de Menezes Niebu, Regime Emergencial da Contratação Pública para o Enfrentamento ao Combate da Pandemia, tá? 2 artigos interessantes que vocês precisam... eu quero dar 2 indicações de locais onde vocês podem pegar artigos muito legais. É um artigo lá no sítio do professor, no site do professor Rony Charles, tem lá dicas do Rony. Tem artigos maravilhosos, Tatiana Camarão, artigos dele, Gabriela Pécio, artigos muito bons, ancorados em pareceres da AGU e da CGU, que podem ajudar muito vocês. Está lá no site. O seu está lá, Alessandro? Aquele da LID, da interpretação? Tá lá. O meu, aquele do consensualismo, está lá. Eu acabei de publicar um outro artigo sobre o direito provisório, que no Instituto Rui Barbosa, né, do IRB. Eu publiquei trazendo essas preocupações que eu tenho do direito provisório também, entendeu? O direito provisório está muito bom, mas pode ser desnaturado. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, assim, uma outra fonte de artigos muito bons é o da Zenit, né? Tem um artigo chamado Contratos Administrativos, Sanções Administrativas, do José Anacleto Santos, que é lá do pessoal lá de Curitiba. Então, dica do Rony, site do Rony, ou da Zenit, tem bons artigos. 2 livros, Jorge Luiz Jacobi, Direito Provisório e Emergência do Coronavírus, e Joel Niebu, Regime Emergencial de Contratação Pública para Enfrentamento à Pandemia. Por fim, muita gente está me perguntando, Alessandro, eu queria um bom livro de licitações comentadas. Eu trago o livro do professor Rony Charles, Licitações Públicas Comentadas, salvo engano, da editora Juspódio. Esse livro, eu digo o seguinte, todo mundo que trabalha com licitações e contratos, se não tem um livro de Rony Charles, nem tem um livro de Massal Justem Filho, o livro de Massal, precisa comprar amanhã. O Massal, ele é advogado, então ele traz uma perspectiva do ponto de vista jurisprudencial muito voltado para a profissão de defesa no mundo da licitação de contrato. O Rony, ele tem uma coisa que eu gosto muito. O livro dele é muito atualizado na jurisprudência, muitíssimo atualizado, e ele traz a perspectiva, não de proteção apenas ao jurisdicionado, mas, sobretudo, uma perspectiva de como os órgãos de controle enxergam aquela área. Tá? Então, acho muito legal mesmo, muito legal. São 2 livros que vocês não podem deixar de ter. E no direito provisório são esses 2, além dos artigos que a gente tem. E eu vou fazer um merchan agora, Lucas, no meu Instagram. Eu tenho 35 postagens do direito provisório que pode ajudar muito vocês. Né? Eu não tinha Instagram. Sempre fui resistente ao Instagram, meu amigo. Mas depois das lives, fiz algumas lives com a OAB, com a Training Cap, eu acabei entrando nesse mundo aí do Instagram. E aí eu disse, eu preciso fazer um Instagram, para tirar foto minha bonitinho com a camisa do Bahia, não com a máscara do Bahia. Mas eu vou aproveitar também, sobretudo, para fazer um Instagram profissional, trazendo uma série de orientações. Só para você ter uma ideia, sexta, segunda e quarta dessa semana, eu postei jurisprudência à luz dos tribunais, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de tribunais de contas. Então, tem muita coisa boa que eu estou aí produzindo e que estou dividindo tudo. Exatamente. Portanto, eu vou me despedir de você, Lucas, trazendo o seguinte. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito perigoso, onde a gente tem um sistema fiscal e provisório que flexibilizou muitas regras e que a gente vai precisar dessa consciência política, social até, dos jurisdicionados, dos gestores. E aí, não há a menor dúvida que a UPB e todos esses colegas nossos que estão aqui, quase 90 colegas que estavam aqui online com a gente, vão ser fundamentais para que se possa conscientizar. Sei que muitas vezes o prefeito não quer ouvir, mas é importante que se trabalhe duramente e a UPB vai ser fundamental nesse processo, porque nós temos o seguinte, houve uma flexibilização, no plano fiscal e no plano das contratações. Mas se a gente não tiver muito cuidado com a utilização desses recursos que estão ingressando agora, os que ingressaram e que estão ingressando agora e que está por vir, tá? Nós vamos quebrar financeiramente os municípios e isso vai comprometer, por longa data, serviços públicos essenciais e não essenciais que são titularizados pela administração pública municipal. O momento é muito difícil, né? Mas requer toda uma cautela necessária para que a gente evite. Nós temos um direito,
todo voltado para facilitar o trabalho do gestor esse ano. Todo voltado. O que nós vamos precisar é demandar a ele, né, através da UPB, através das suas consultorias, assessoria, procuradoria jurídica, controladoria, que precisam ser mais ouvidas, viu, Lucas? Acho que os gestores precisam ouvir mais, tem prefeito aí, tem que ouvir procurador e controlador, os caras que conhecem a realidade. Aí pega um escritório de advocacia a 900 quilômetros e despreza o posicionamento do procurador que está ali todo dia vivendo, mora na cidade, do controlador, e vai pegar um escritório de 900 quilômetros que está aqui em Salvador para dar orientação. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente precisa valorizar as atividades tipicamente estatais. Você sabe que eu sou um defensor da estrutura dos procuradores, contadores e controladores, tá? Sobretudo os controladores, que eu acho que o tribunal é muito perverso com os controladores, mas é uma matéria para outra situação. De modo que a gente realmente precisa dessa preocupação, e espero que nesse momento da pandemia a gente possa sair melhor do que a gente entrou, com mais conhecimento, mais conteúdo. Tem uma frase está lá postada no Instagram do professor Cláudio Sarian, que tem um livro muito bom do RDC, que ele diz o seguinte, que se ao final da pandemia você não mudou, você não se aperfeiçoou, você não criou seus projetos pessoais, não deu fruto, o seu problema não é falta de tempo, o seu problema é falta de disciplina, meu amigo. Portanto, eu acho que é esse o caminho. Eu sou muito agradecido a você, Lucas, nós temos uma relação muito legal, você, Márcia, Isaac, né, de dar essa oportunidade, que para mim é uma oportunidade de conversar com vocês. Eu falo isso com... Nós tínhamos estimado um tempo de 1 hora, estamos quase em 2 horas. É porque eu acho que isso que é interessante, o conhecimento é universal. Não tem nada para mim. E eu quero dar mais uma outra notícia. Aquele material que está no YouTube, eu vou disponibilizar para todos, absolutamente todos, através da Escola de Contas, tá? Vou encaminhar para a Escola de Contas e esse material vai ficar para vocês. Eu não tenho problema de utilizar o meu material para dar aula do interior, para o pessoal que quer dar aula. Meu amigo, conhecimento é universal. Eu estou aqui para ajudar. Eu não tenho vaidades com material, com essas coisas, não tenho esse problema comigo. Eu disponibilizo material e ponto final. Então, o mesmo material que eu vou disponibilizar para a técnica vai ser o mesmo material que eu vou disponibilizar para os jurisdicionários. Tá? Eu vou encaminhar logo isso. Eu não tive tempo, hoje foi um dia corrido, mas amanhã de manhã pode ligar para a Escola de Contas que está lá o material. Alessandro, meu amigo, muito obrigado, meu querido. Por sua presença, pela disponibilidade, por ter trazido o conhecimento e debate aqui, pelos parabéns que estão aí no chat e no zap que eu recebi aqui, demonstra que a importância do debate e de sua presença aqui para levar um pouco mais, e eu acho que esse sistema virtual possibilita isso, né? De Sim. aproximar também nesse momento. Então, enquanto a gente estiver lá, a equipe toda da UPB, a porta está totalmente aberta, sua disponibilidade é impressionante lá no TCM, falo isso cotidianamente, e trazer quem está lá tratando no controle para disponibilizar também esse conhecimento, vai ser fundamental para a parte técnica e para o gestor, né? Queria de novo, aqui em nome da UPB, do presidente, de Léo, nosso superintendente que não pôde estar aqui, agradecer realmente e colocar o UPB à disposição totalmente do TCM. Acho que a gente precisa avançar, além disso, na escola de contas, né? Temos a reunião com o Neto, antes da pandemia. Temos o projeto de fazer ainda, mesmo com a questão da pandemia, a questão das prestações de contas, dos relatórios, porque, querendo ou não, uma hora vai precisar fazer, e colocar novamente aqui à disposição ao PB e minha pessoa também, e agradecer novamente. Eu que agradeço a você pela oportunidade, um abraço a todos, um abraço a Márcia, um abraço ao Alexandre e aos demais colegas da UPB. Estou sempre à disposição de vocês, tá, gente? E eu vou fazer mais além. Meu telefone é 3115-4603. Qualquer dúvida, liga para o telefone, que esse telefone cai no meu celular. Só peço a vocês que não liguem depois das 17h30. Semana passada, um pregão eletrônico, 21 horas, e o cara ligou para mim para saber o que ia fazer. Então, mas não, assim, até 3115-4603, você liga, cai no meu celular e a gente bate um papo, tá? Estou à disposição de vocês sempre. Gratidão a todo mundo que estiver no trabalho, volte bem, e vamos aí, estamos aqui à disposição aberta. Obrigado, Alessandro, obrigado a todo mundo, obrigado, prefeita Miriam, demais. Até a próxima.